vou chamar direto o Dr. João, que já está na linha para conversar conosco. Estamos ao vivo para o Brasil inteiro para falarmos sobre esse assunto extremamente importante. Para você ter uma ideia, são mais de 2 milhões de brasileiros consumindo o cigarro eletrônico. Faz mal para a saúde e você vai entender um pouco mais sobre esse assunto com o Dr. João. Na verdade, né, doutor, essa proibição já aconteceu há quase 3 anos, porque foi em 2019. Mas mesmo assim, as pessoas vão burlando a lei e continuam consumindo, usando o cigarro eletrônico, né, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Keila. Obrigado por poder estar mais uma vez aqui com vocês. Parabenizo aí pelo novo programa e para mim é sempre um prazer poder conversar com vocês sobre cuidados de saúde. É verdade, o cigarro eletrônico, na verdade, ele tem muitos anos já de projeto, né? Desde os anos 60, na verdade, já surgiram pesquisadores tentando pensar num cigarro que não tivesse exatamente aquele mecanismo de queima. E o cigarro eletrônico veio com uma promessa de que ele seria inócuo, né, benéfico, você respiraria só fumaça, né, vapor de água. Tipo, seria menos pior, né, doutor? Como se falava. Algumas pessoas ainda acreditam que não faz mal. Em 2019, que você citou esse ano, né, houve uma epidemia de problemas agudos respiratórios nos Estados Unidos, mais de 3 mil casos, né, no mesmo ano, que gerou um alerta internacional do que estava acontecendo com as pessoas que consumiam o cigarro eletrônico, e isso colocou um certo freio nas pessoas. Agora isso se perdeu, né? O tabagismo vem crescendo e o cigarro eletrônico é a nova modalidade. Você disse que o tabagismo vem crescendo, doutor? Vem crescendo. Durante a pandemia, durante a pandemia nós observamos uma mudança do comportamento das pessoas e o consumo do tabaco aumentou, assim como de outras substâncias, né? E hoje a gente está num momento de observação para entender quais são as novas modalidades de tabagismo. Agora, hoje você tem o... Desculpa, doutor, pode continuar. Hoje você tem um aumento também do tabagismo de cigarros de palha, que teoricamente são vendidos, né, com a hipótese de fazer menos mal, do próprio cigarro eletrônico, da maconha, tem crescido também o uso ilegal, né, do consumo. E alguns dispositivos desses cigarros eletrônicos também são utilizados para consumir essas drogas. Doutor, o cigarro de palha, ele faz menos mal mesmo, é verdade? Não, não é verdade, tá? E nós observamos, inclusive, essa teoria de pessoas antigas, né? É muito comum ainda eu ouvir de senhores mais velhos que fazem o seu próprio cigarro de palha, chamam de paeiro, né, ou fumo de corda também, que alguns, dependendo da região, chamam de picadão. E eles acreditam que é um cigarro que faz menos mal. Que seria um cigarro natural, né, doutor? Exatamente, mas na verdade não. Ele faz, inclusive, um mal a mais, porque ele não tem filtro. Então, esse tipo de cigarro, ele acaba sendo mais tóxico. Doutor, o que as pessoas, às vezes... Desculpe. Pode falar, doutor. Nesse sentido de buscar algo natural, se pensou no cigarro eletrônico por não ter a combustão, né, a queima para gerar a fumaça. Então, eu quero entender, doutor, por que o cigarro eletrônico faz mal? Porque quando nós falamos nos malefícios do cigarro, o que a gente vai aprendendo ao longo dos anos, que a gente sabe que não é correto, é que o problema todo é um composto que pode fazer com que nós tenhamos alguma doença, que seria a nicotina. E daí, nos comerciais americanos mesmo, agora não mais por conta da proibição, se falava muito, porque não tem nicotina, porque é como se você estivesse inalando apenas o ar. Isso não é verdade, não é só a nicotina que faz mal, então? E no caso do cigarro eletrônico, o que faz mal? Isso, a nicotina, na verdade, é a substância que gera dependência. Certo. Né? Ela é uma droga muito poderosa que quando você fica sem o consumo dela, uma pessoa que está habituada a utilizar, em 20 a 30 minutos ela já pode ter sinais de dependência e ela sente aquele desejo incontrolável de consumir mais um pouco. Certo. Né? E o cigarro comum, aquele que você acende, ele produz alcatrão, monóxido de carbono, que são outras substâncias muito deletérias para o nosso sistema respiratório. Quando se pensa no cigarro eletrônico, ele de fato não tem essas substâncias, pela forma como ele vaporiza aquela solução.
mas muitas soluções de cigarro eletrônico vêm com a nicotina. É verdade que há a opção de você utilizar sem a nicotina, mas a essência ali que ela é montada, ela contém algumas outras substâncias, né? O etilenoglicol, por exemplo, é uma substância comum, propilenoglicol, que são produtos químicos que são necessários para você gerar a base de onde vão os sabores, né? Quem consome o cigarro eletrônico, os vapes, está acostumado a falar dos juices, né? Ou sabores das essências, os flavors, né? Então, tem o de manga, tem o de abacaxi, tem diversos sabores. E cada um desses sabores, né, tipos, eles têm uma composição química diversa. Então, às vezes, um produto, por ter um sabor, ele vai ser mais tóxico do que outro. Mas, no geral, quando esses produtos são aquecidos, eles geram produtos que podem ser cancerígenos ou irritantes para as vias aéreas. Olha, doutor, então a gente tem um problema. Nós temos esse aumento no consumo que você falou, temos essa possibilidade, na verdade é uma pesquisa, mas a gente não pode ter certeza, porque estamos falando de algo que é proibido, de 2 milhões de pessoas só no cigarro eletrônico. Consequências para a saúde. Nós vamos ter a médio e longo prazo um aumento também no índice de câncer de pulmão, por exemplo? Então, olha, o que acontece com a história do cigarro eletrônico? No início dos anos 2000, né, foi criada a hipótese de que o cigarro eletrônico ele seria útil para que o fumante reduzisse a sua carga de tabagismo. Certo. Ele passasse a consumir menos cigarro usando o cigarro eletrônico e dessa forma você reduzir o risco de câncer de pulmão e outras doenças. Porém, o que aconteceu foi que nesses estudos se observou um aumento da dependência de nicotina. E as pessoas que experimentaram o cigarro eletrônico passaram a consumir ainda mais cigarro. Entendi. Então, esses estudos, inclusive, foram descontinuados, porque se viu um risco muito grande de se continuar com isso. Porém, a indústria do tabagismo observou esse efeito e achou interessante colocar no mercado, claro, do ponto de vista financeiro, esse tipo de produto. E aí, o que vem na proposta, né, desse pessoal? É que os adultos, aqueles que consomem muito cigarros, que serão os consumidores do cigarro eletrônico, visando reduzir esse risco que você está colocando. Porém, nessas estatísticas que a gente vê apontando o número de consumidores de cigarro eletrônico, o predomínio de consumidores são jovens. Né? 80% está entre 18 e 34 anos. Quer dizer, a modinha, né, doutor? A modinha. E quando você foca no grosso, está até os 24 anos. Né? Isso que esses estudos levaram em conta só maiores de 18 anos. Né? Mas a gente costumeiramente vê nas ruas adolescentes consumindo. E aí vem essa dúvida, a longo prazo, qual será o dano do uso desse tipo de cigarro? Então a gente tem uma clareza de que muitos jovens estão experimentando o tabagismo a partir do cigarro eletrônico. Porém vão adquirir, isso já tem acontecido, dependência à nicotina e vão passar para outros tipos de tabagismo, seja o narguilé ou outras formas de consumo que os jovens gostam. Né? E a longo prazo a gente vai ter, com certeza, uma população mais dependente à nicotina. Né? Isso com certeza. A nicotina está mais atrelada a riscos cardiovasculares, como AVC, né? Você citou a afasia aí no início do programa, né? Uma das sequelas também de AVC, risco de infarto, de pressão alta, arritmia, uma série de problemas. Em relação a câncer, a gente sabe que no cigarro eletrônico são eliminados produtos cancerígenos, mas nós ainda não temos um tempo de observação para dizer quanto de consumo vai estar relacionado, como as soluções, as essências, elas são muito variáveis de uma para outra, a gente ainda não tem uma clareza de como será essa estatística no futuro, mas a gente sabe que o risco é enorme de quem consome o cigarro eletrônico desenvolver doenças pulmonares graves. O importante é que a gente entenda da necessidade de não começar, né, doutor? Porque essa coisa do modismo vai fazendo com que os jovens... Às vezes você passa na rua mesmo e eles fumando narguilé como se fosse algo... Como era o cigarro na televisão mesmo da década de 70, a gente vê hoje essas outras modalidades ganhando cada vez mais espaço. Ou seja, toda a luta da década de 80 e 90 para diminuir o uso do cigarro, né, doutor? Volta com tudo agora nesse século, né? Essa que é a verdade. Com certeza, e é importante o jovem ter essa clareza, os pais, né, poderem esclarecer, porque é um atrativo social, né, ele está presente nas festas, os dispositivos eles têm um aspecto high-tech,
Então é bonito você ter, né, aquele dispositivo brilhante, em black piano, é atraente. Para as moças, alguns são vendidos como joias, né, eles têm um acabamento brilhoso, então ele é sedutor. O que é importante o jovem ter clareza é que esse tipo de cigarro faz mal, gera dependência e é um caminho para a introdução de novas substâncias. E os pais precisam ficar alertas porque esses dispositivos também têm sido utilizados para consumo de outras drogas. E você pode achar que o seu filho está utilizando ali um cigarro com uma solução que nem tem nicotina e pode ter coisas muito piores. Então requer uma atenção aí de toda a família. Doutor, obrigada, querido, de ter você aqui com a gente mais uma vez. Está devendo uma visita presencial, hein, doutor? É verdade, querido. No próximo convite faço questão de ir até aí. Obrigado. Obrigada, querido. Vou deixar os contatos do Dr. João para você, ele é pneumologista. E olha, tem muitas informações lá no Instagram dele, tá aqui na tela para você, Dr. João Carlos Pneumo. Tá aí na tela e tem também o site, que no site você tem mais informações, dr.joaocarlospneumo.com.br. Obrigada, doutor. Boa tarde para você. Obrigado, Keila. Boa tarde.